aula. O que é uma psicanálise? E responde, é o tratamento que se espera de um psicanalista. Tão simples a resposta, né? Mas, em seguida, ele continua questionando. Mas quando alguém pretende ter atravessado uma psicanálise, a quem ele dirigiu? Pronto, aí complica tudo. Aí já não é mais nada assim. A quem o sujeito se dirigiu quando ele, de alguma maneira, ele supõe ter atravessado uma análise, ou seja, no final de análise. Nos finais de análise, né? Porque não há um final de análise, a quem ele se dirigiu? É uma questão que fica no ar, né? Porque a gente trabalha com a questão da transferência, a Renata está aí, não me deixa mentir sozinha, hein, Renata? Renata, não, Natália, eu chamo ela de Renata, ela já está até acostumada. Natália, a transferência imaginária, quando entro em análise, me dirijo a um fulano XPTO, que eu sei que ele é bom nisso, que é bom naquilo, que eu suponho saber por ele, isso. Depois, com o tempo, já não interessa muito bem quem é esse fulano, né? Eu já estou falando, como Lacan em algum momento falou, par-les-murs, né? Para as paredes, né? Já não importa muito, como o Freud se refere, eu não vou me lembrar o nome de uma paciente dele que diz: espera aí, fica calado, deixa eu falar. Eu acho que muitos de nós já disse isso para o seu analista em determinados momentos, né? Para, não é nada disso, deixa eu acabar de falar, qualquer coisa desse tipo. E, por último, então, a transferência real, que eu acho que é isso que o Lacan está querendo apontar quando ele pergunta a quem eu me dirigi quando eu suponho ter atravessado uma análise, né? Notem que ele coloca essas questões no tempo posterior à experiência, ou seja, ele diz no tempo em que se pode usufruir do efeito de uma psicanálise, quer dizer, não só depois, que é o acesso ao saber inconsciente. Um saber que, conscientemente, o sujeito não sabe que sabe, isto é, ele não sabe que ele corresponde, que ele é corresponsável ou que ele compartilha esse saber, né? Saber que jamais será absoluto e que não tem estatuto de verdade, que é não todo, diante do qual o sujeito está sempre dividido. É esse ponto que convoca aquele instrumento com o qual se dá a experiência de análise, para que ele suporte, está falando do analista, a tarefa psicanalizante, que o deixa de lado, totalmente excluído desse saber que dessa análise se conclui, como numa passagem ao ato, isso é o que Lacan diz do ato, e desse momento posterior, digamos assim, ao final de uma análise. Lacan se refere à conclusão de uma experiência de análise como uma passagem ao ato esclarecida, tarefa psicanalizante, ao término da qual, digamos, o sujeito é advertido dessa divisão constitutiva, após o que algo se abre para ele, que não se pode chamar de outra forma, diz Lacan, nem diferentemente de uma passagem ao ato esclarecido. Finalmente, ele situa o ato psicanalítico nessas características, nessa estrutura da passagem ao ato. Ou seja, o ato psicanalítico é uma passagem ao ato qualificada, digamos, de esclarecida, mas ela tem a mesma estrutura, é uma operação que se dá da mesma maneira. A questão é justamente saber que em todo ato há algo que, como sujeito, lhe escapa e virá a incidir aí, e que, ao termo desse ato, a realização é, por dizer agora, pelo menos velada, uma realização velada do ato. Disso que ele deve, da ordem do ato, cumprir como se fosse sua própria realização. Esse texto é literal do Lacan. Eu achei importante, para esclarecer esse texto que eu li, continuar lendo, e aí eu não escrevi lá, botei aqui, na página 202, que eu acho que esclarece isso que eu
Acabei de ler. Um minuto, por favor. O último parágrafo da página 202. Tá? Essa página 202 está esse parágrafo que eu acabei de ler. E aí ele diz assim, será assim? É verdade que, presidindo, se posso dizer, essa tarefa, o psicanalista aprende muito? Será que isso significa que, de alguma forma, é ele que, na operação, poderia se vangloriar de ser o autêntico sujeito de um conhecimento realizado? Minha objeção a isso é precisamente que a psicanálise se opõe a qualquer exaustão do conhecimento, e isto no nível do próprio sujeito, à medida que ele está em jogo na tarefa psicanalítica. E aqui ele põe em questão o que o analista sabe, que a gente sabe que entra numa análise por uma suposição de saber, do ponto de vista do analisante, e a gente supõe esse saber. A gente também sabe, já falou várias vezes aqui nessa escola, que o analista ele sustenta a suposição de saber, ele não pode sustentar o saber, né? E agora, ao final, o Lacan diz isso, né? Ele diz que é uma objeção que ele faz radical a essa possibilidade de que o analista sabe alguma coisa. Bom, afinal, a psicanálise se opõe a qualquer esgotamento de saber. Não há saber a priori, nem para o analisante, nem para o analista. Isso se afirma na própria lógica da linguagem, o muro da linguagem. Não há um significante, aí eu aspiado, estou repetindo, não há um significante que signifique a falta no campo do outro. O campo do outro é o campo da linguagem. A linguagem é sempre faltosa. Não há um significante que socorra, que atenda a essa falta de significante na linguagem. A linguagem só é linguagem porque falta um significante, que fica de fora. Por isso se fala. É dessa impossibilidade que parte qualquer articulação neurótica, histérica, obsessiva, que vai sempre ficar numa questão que a psicologia existencial trabalha muito, que é o quem sou eu, mas que é uma questão existencial, trabalhada pela psicologia, pelo existencialismo ou não, mas é uma questão para todo falante, quem sou eu? Porque, como vimos na última aula do Sérgio, eu estou reportando a última apresentação do Sérgio, é no campo do outro, no discurso da mãe, que a criança tem que se reconhecer. E é no desencontro, no desconhecimento das demandas da criança e da mãe em torno do objeto seio, que essa falta fundamental se constitui enquanto significante. O seio de que se trata na demanda, ou seja, na linguagem, e aí a demanda está do lado da mãe, inaugura a categoria de objeto parcial e sua relação com o todo. Tomem nota disso, porque no decorrer a gente vai ver a relação que tem o objeto parcial, no que tem o objeto parcial, a nível do desejo, tem, e quem trabalha muito isso é o Ferenczi, tem o todo. Quer dizer, diante de uma parcialidade, o sujeito se lança para um todo que não há. Bota aquela fotinha bonitinha aí, Alexandre. A primeira? Foto 1. Então, o seio, objeto parcial, entre a mãe e o bebê, é o que, para os mamíferos, se coloca na dimensão da falta imaginária. É como se aí faltasse alguma coisa nesse espaço, né? Tá bem, eu escolhi essa falta, está ótimo. Escolhi essa foto porque mostra bem esse espaço que também o Lacan trabalha mais a seguir, num tempo verbal que é o mais que perfeito, eu acho que é o mais que perfeito, se não for, me desculpem, mas que quer dizer o seguinte: por um instante isso ia acontecer. É um tempo verbal que fala, eu acho que é o mais que perfeito.
em vias de, né? Por um instante isso aconteceria. Esse espaço, né, entre a boca do bebê, um espaço, e o seio. Pode tirar. Eu acho que teria sido. Teria sido, teria sido. Eu acho que Deve ser o futuro do pretérito. Gente, eu não... Que é isso. até... É isso que a Nadir falou, né? Nesse sentido do que aconteceria, né? Isso. Tipo, o futuro do pretérito se esse tempo existisse, Exatamente. teria sido, tem razão. Engraçado que o Freud trabalha isso muito bem. É na metapsicologia, eu não sei se é pulsão seus destinos ou se é o recalque, que ele fala desse ponto da mãe mítica, que eu vou falar aqui a seguir, porque esse ponto aí, de que não chegou ainda o seio, o bico do seio ainda não chegou na boca, nessa ânsia é que se relança um seio que não existe ainda para o bebê. Né? Ele já começa a esperar um seio que não existe. É nesse espaço entre a boca do bebê e do bico do seio. E nós voltando, então o Freud trabalha isso da mãe mítica, a mãe que teria sido, o das Ding, aquilo que teria sido, o tempo mítico, inclusive, é um tempo do teria sido, e que as professoras, as mães, as vovós, teria sido. Era uma vez, no tempo do príncipe, não sei o que, né? Quer dizer, aquilo que teria sido na história. Foi bom vocês me lembrarem, isso teria sido. Então, esse objeto, como eu falei, esse objeto parcial, que é essa falta, lança para um objeto total, o das Ding, um gozo antes do nascimento. Portanto, teria sido. Se eu não nascesse, eu teria gozado desse tempo. E aí eu me lembrei de um caso clínico em que um analisante, mais ou menos em começo, enfim, um andamento da sua análise, diria ainda em começo, não cronologicamente, mas logicamente sim, até porque o sonho diz isso, né? Ele sonha que tinha... É uma pessoa que sempre andava com apostilas, era um estudante e tal, e ele se dá falta de uma determinada apostila que ele precisa para estudar, e aí ele sonha que tinha deixado cair no canto do divã do consultório do analista, quando ele teve em análise. E aí ele sonha que foi ao consultório do analista, esperou, pediu para entrar, e enfia a mão entre a parede e o divã e fica tentando, naquele espaço, encontrar ali a apostila e acorda. Então, esse espaço que ele vai cavando ali, e é curioso, porque a apostila é um lugar onde se guarda o saber, né? Onde se tem o saber. Então, essa questão do reconhecimento do quem sou nos acompanha. Os animais não têm esse problema. Na clínica também tem um outro caso também de que vai mostrar essa questão do quem sou, né? O paciente relata numa sessão que o pai, que ele ficava muito incomodado, era uma mulher, estava muito incomodado quando o pai dizia bola para frente, bola para frente. Essa mulher diz que, na época que ela nasceu, fizeram uma ressonância, né? Enfim, que ia ser um menino, enfim, e não era uma menina. Ela nasceu, portanto, no lugar de uma decepção. Esperava-se um menino, que ter, inclusive, o mesmo nome que o pai. E ela ouve isso. Qualquer dificuldade que ela... bola para frente. O pai tem essa expressão, bola. E ela fica, pô, que bola para frente? Eu não jogo futebol, não tenho bola, enfim. Então, mostra também, né, assim, quer dizer, essa falta que essa frase, bola para frente, que poderia ser uma frase de estimular, né, de, poxa, vamos adiante, segue em frente, qualquer coisa desse tipo, é tomada como você não tem bola, né? Você não é um homem. Né? E o que isso tem a ver com o ato final? Então, retomemos aquele quadrilátero que eu vou pedir ao Alexandre para colocar, imagem 2, que eu já lhe mostrei há 2 encontros atrás. Aí vou esperar a imagem, porque eu não tenho a imagem aqui, e para falar vou precisar da imagem.
chama-se o quadrante de Klein. É uma coisa da matemática, aquelas coisas que o Lacan pegava, diz que o irmão dele era matemático, né? Ele pegava isso, mas quer dizer, até agora, tudo que eu vi o Lacan pegar da matemática é para subverter a lógica que a matemática trata. Ele não trata da mesma maneira que os lógicos matemáticos tratam. Mas vamos lá. Então, partindo ali do lado direito, em cima, superior, o ou eu não penso, ou eu não sou. Então, partindo dali, a gente tem duas direções. A direção eu não penso, que é a direção da esquerda, né? Vai no sentido da esquerda, para o sujeito ali. Eu não penso. Esse eu não penso, vocês veem que ele está tascado, né? Quer dizer, tem um pedaço recortado, onde até está escrito, não sei se dá para vocês lerem, mas é lá onde isso estava, quer dizer, uma falta. Ali no eu não penso tem uma falta, que corresponde ao que estava aqui do lado direito, em cima, do eu não sou. Né? Tem não para os dois lados. Vamos continuar. Isso é bem complicadinho, gente, vocês me desculpem, mas vamos lá. Também eu vou até onde eu posso. O eu não penso de um lado, o eu não sou. E já vemos nessa articulação dos dois campos o não incidindo sobre o eu. É o não eu. Quer dizer, tem eu não, de um lado, penso. E tem o eu não, do outro lado, sou. Então, vocês veem que tanto de um lado quanto do outro existe um não que incide em cima do eu. É o eu que tem um não. É o não eu, né? Como eu estou tentando explicar. Indicando, portanto, a parcialidade do ser, ou seja, a presença do inconsciente ou a castração, que cá embaixo, do lado direito, embaixo, vai aparecer como menos fio, tanto do lado direito quanto do lado esquerdo. Quer dizer, é uma falta imaginária, né? Como se eu não tenho bola. Né? Agora vamos tomar o mesmo quadrante com o sentido inverso, com o retorno ao ponto de origem, orientado pela transferência. A transferência é esse eixo na diagonal que está no meio entre eu não sou e eu não penso. E vejam que interessante, né? O sujeito sempre entra, tanto na linguagem quanto na análise, pela alienação. Né? Eu não penso, é o analista que sabe. Eu não sei, é o analista que sabe. Eu não penso, é a mãe que sabe. Né? E, na verdade, o outro lado que aponta é o lado onde ele não é, né? Onde ele não sou. Ele não sou, ele não é porque pensa. E ele ali não pensa, então consegue ser alguma coisa, porque lá onde isso estava, o sujeito há de vir. Ele consegue ser alguma coisa desde que não pense. E embaixo, ele não é porque ele pensa. Bota a última figura que eu te mandei, Alexandre, se possível, que você numerou como 5 ou 6, por favor. A última. Não, a última, aquela colorida. Isso. Eu estou falando disso. Penso, logo existo. É o cartesiano, proposta cartesiana. Penso, mas não existo como penso. Né? Ou seja, se eu penso, eu não existo no pensamento. Aí tem embaixo, penso, mas existo, inclusive onde não penso, que é como Lacan coloca. Obrigada, a gente vai voltar depois dessa imagem. Então, voltamos agora ao tal do quadrilátero, complicadinho. Vamos lá. Né? Então, vocês viram, eu estava dizendo que esse eixo da diagonal, esse eixo da transferência, ele meio que baliza, né? Essas duas direções do não sou e o não penso. É como se ele desse uma possibilidade entre esses dois nãos, né? É uma possibilidade, orientada pela transferência. Deixa a imagem na tela? Ou... Deixa, por favor, eu só consigo falar olhando ela. Pode botar a imagem 3, Alexandre? Bota 3, que é mais simplesinha. Então, tá aí, essa está menos, né, menos confusa, essa aí. Então, dessa posição, eu não penso, o sujeito não se sustenta,
Isso até foi uma coisa que eu acrescentei. Por quê? Porque, se nós somos seres de linguagem, nós somos cativos do sentido. A linguagem ela não tem sentido todo, né? Ela é não todo sentido, mas justamente por ela ser não todo sentido, olha que eu já falei lá atrás, falta sentido, é que a gente é cativo, a gente clama pelo sentido todo. A gente é submetido ao sentido todo, porque a linguagem é não todo sentido. Eu acho que estou conseguindo botar mais ou menos claro. Então, dessa posição, eu não penso, o sujeito não se sustenta. Ou seja, nós somos cativos do pensamento, nós temos que pensar, né? Que é, então, essa imagem aí. Então, o sujeito passa ao penso que sou, né? Ele não suporta não pensar, então, ele pensa que é, o que ainda constitui uma falta, portanto, ele não é uma falta simbólica. Se eu penso que sou, é porque eu não sou, eu só sou no pensamento. Então, existe uma falta simbólica, porque no pensamento eu sou, é uma presença imaginária do sou, né? Do ser. Vamos dobrar o vértice superior esquerdo, onde isso estava, ou seja, o vértice onde está agora eu não penso, porque lá no outro quadrante vocês viram que aí nesse vértice tem onde isso estava, eu não penso de um lado e onde isso está. Mas vamos lá, vamos dobrar esse, eu estou apontando com o dedo aqui como se vocês vissem meu dedo. Então, no vértice superior esquerdo, sobre o vértice inferior direito, dobrar o eu não penso sobre o eu não sou. Nós vamos fazer uma dobra em cima do eixo da transferência. Então, o sujeito, dessa forma, estará no lugar do inconsciente, lugar da verdade. Não sou. Eu não sou vai se colocar com eu não penso. Nesse lugar, onde, quando eu não penso, se dobra em cima do eu não sou, aqui do lado direito inferior, a gente vai retomar aquilo que estava no primeiro quadrante. Aí onde o isso era o sujeito há de vir, ou alguns dizem o eu há de vir, mas em torno da questão do sou. Pode tirar? Lacan, na lição 10, ele sublinha uma diferença entre esses dois lá onde isso estava. Bota o quadrante anterior de novo, por favor. Vocês vão ver no quadrante, aparece em dois lugares diferentes o lá onde isso estava. Está vendo? No vértice superior direito, tem lá onde isso estava. No vértice superior esquerdo, tem de novo lá onde isso estava. E, referente às duas faltas, a falta no pensamento e a falta no ser. Né? Ele diz que um deles é aquele que concerne ao isso pensa, ou seja, aos pensamentos que se articulam ali onde eu não penso, que são os pensamentos inconscientes. Já o outro, lá embaixo, é o lá onde isso estava, que diz respeito à falta de objeto que está no princípio da articulação inconsciente, ou seja, um se refere ao inconsciente, o outro se refere ao isso, a esse objeto do tempo mítico, esse objeto que teria sido, portanto, ao id freudiano. Né? A falta do objeto. Ok. Deixa eu ver se deixa essa imagem. O que propõe a tarefa analítica é ascender o sujeito ao lugar de objeto A, objeto causa da sua divisão, não todo ser, não todo saber. Vocês vão ter esse objeto A no vértice inferior esquerdo. Ele está articulado, vejam bem, com a falta imaginária. Tá? Então, aparece o objeto parcial, imediatamente, se ele é parcial, falta, e é uma falta imaginária, uma falta que me remete ao todo. Desejo,
relacionando com gozo. Falta, desejo, falta, objeto todo, gozo. Vamos lá, mais um pouquinho. Então, o que propõe a tarefa analítica é levar o sujeito a esse lugar. Não todo ser, não todo saber, lugar da sua divisão. Lugar onde duas faltas se recobrem. A falta do não sou, falta ser, e a falta do não penso, falta pensamento, falta significante, que signifique algo no campo do outro. Bom, ou seja, no lugar do eu não sou, o sujeito vai advir com um eu sou isso, qualquer coisa. Outras formas de representação são os círculos de Euler. Por favor, a imagem 4, Alexandre. Aí, tá vendo? Tem o sou e o penso. Vamos imaginar esses dois círculos separados um do outro. Um círculo é o sou, outro círculo é o pensamento. Ok. Só que a gente pensa ser, né? E a gente é pensando. Então, vamos articular, como está desenhado aí, esses dois círculos. Quando a gente articula esses dois círculos, o que acontece? O sou perde um pedaço para o pensamento. E o pensamento, perde um pedaço para o ser. Aí a gente vê bem claro, né, que eu sou ali onde eu não penso. Porque o círculo do sou, ele inclui o não penso. E quando eu penso, eu não sou. Ora, pensamento é linguagem. Se falta um significante para significar a linguagem toda, ou seja, o campo do outro, né? O outro todo, se falta, quando eu penso ser, vai faltar uma coisa, porque a linguagem, o pensamento, a própria lógica da linguagem é faltosa. Então, se eu penso, vai faltar algo do ser. E se eu sou, para eu dizer eu sou, eu tenho que pensar que sou. E ao pensar que sou, eu implico numa falta no ser. Deixa aí, talvez a gente possa voltar. Deixa eu ler aqui para vocês um pouco da página 215, porque nos diz disso aí. É onde está esse desenho do quadrilátero, esse mais facilzinho que eu coloquei. Ora, é algo totalmente singular que esse ato, cujo trajeto, de alguma forma, deve ser preenchida pelo outro, e com esse resultado, pelo menos presumido, de que o que é, falando propriamente ato, porquanto poderíamos ser levados a nos perguntar o que é um ato, não deveria, evidentemente, ser desenhado, pelo menos nesse quadrângulo, nem nessa condição, nem nesse trajeto totalmente atípico, mas naquele ali, lá no quadrante do menos φ. Quer dizer, aqui que vem a parte mais importante. Na medida em que o sujeito psicanalizante, para ele, tendo chegado a essa realização, que é a da castração, é por uma realização em retorno para o ponto inaugural, aquele do qual, na verdade, ele nunca saiu, aquele que ele é estatutário, é do estatuto do sujeito, aquele da escolha forçada, da escolha alienante entre ou eu não sou ou eu não penso, ponto do qual ele deveria, por seu ato, consumar esse algo que foi por ele, enfim, realizado, a saber, o que o faz dividido como sujeito, dito de outra forma, que ele consume um ato sabendo, com conhecimento de causa, porque esse ato jamais o realizará. Vou repetir. Ele consume esse ato sabendo, com conhecimento de causa, porque esse ato jamais o realizará a si mesmo plenamente como sujeito. Assim, concluímos que o ato psicanalítico, diferente do ato sem qualificação, o Lacan diz, não sei como é que está em francês, mas quando ele fala sem qualificação, não há nada de pejorativo, como costuma ser o Lacan, mas dessa vez ele está dizendo que é um ato que não tem um adjetivo qualificativo, só isso, tá? É um ato, ponto.
Então, concluímos que o ato psicanalítico, diferentemente do ato, ponto, a cada vez que ele acontece, o que não acontece frequentemente refunda o sujeito. A situação analítica reintroduz para o sujeito a operação de extração do objeto, enquanto perda, isto é, reatualiza para o analisante a experiência da anterioridade da linguagem em relação a ele. Ora, quando eu digo anterioridade da linguagem em relação a ele, existia a linguagem, mas ele não existia na linguagem. Né? Então, é um eu não sou aí na linguagem. Por isso, portanto, remete à perda. E, então, o Lacan diz que o ato psicanalítico, que é o ato com qualificação, permite lançar luz sobre o ato comum, o ato ponto, que ele diz que o ato não nomeia, o ato sem qualificação não nomeia, que ainda assim não chamará de ato humano. Lacan não chama de ato humano, mas é um ato que não age por si mesmo. Ele está falando do ato comum, ato no sentido de qualquer ato do sujeito, que não é ainda ação, mas é ato, só que não é ato psicanalítico. Ele faz essa diferença, chega a me doer a cabeça, mas ele faz. Mas o Lacan também nos adverte que tal operação não garante... Espera aí, deixa eu ler um pouco aqui. Assim, essa tal operação de levar o sujeito, portanto, eu estava dizendo, a esse ponto onde ele não é, né, esse ponto da castração, do seu limite, que é um ponto de verdade, não garante que o sujeito não retome em um tempo seguinte a sua inserção fálica, ou seja, na cadeia significante. Então, mesmo depois de um ato analítico, em que o sujeito é levado a esse confrontamento com a falta simbólica, não quer dizer que ele, num momento seguinte, retorne à falta imaginária, ou seja, a manutenção do gozo e do sofrimento. Lacan aponta que o sintoma é isso, é gozo, goza-se do sintoma e sofre-se do sintoma. E por isso ele diz que o sujeito volta a essa posição sintomática, pode voltar. O ato que ele quer dizer é que o ato analítico não é de uma vez por todas, então agora, né, o sujeito foi levado até esse ponto de perda total, ou seja, esse ponto de superposição de duas faltas, e aí, então, está acabada a análise, está tudo resolvido. Não, pode voltar ao ponto sintomático, sim, e que ele associa esse ponto sintomático com o gozo e com o sofrimento. Ou seja, o sujeito pode ainda reinaugurar, reeditar, melhor dizendo, não gostei de inaugurar, não, reeditar essa falta imaginária, reeditar essa possibilidade de todo o gozo. Ele diz que pode voltar, e depois ele diz, é preciso relançar-se ao campo do desejo. A partir desse ponto da perda, que ele diz que não garante que seja para sempre, há que fazer-se alguma coisa a partir da perda. E aí eu relaciono isso com a perda da suposição de saber. Né? Então, esse ponto de real que o sujeito pode, de alguma maneira, digamos, frequentar, não quer dizer que ele não possa voltar. Mas o Lacan diz que se, a partir desse ponto que ele pode frequentar, a partir daí, ele faça alguma coisa com essa perda, aí sim ele vai estar sustentando essa perda. Também ele não diz que, mesmo assim, ele está absolutamente garantido de não voltar à posição sintomática. Eu também não vou me arriscar a dizer, mas ele atenta, ele alerta que não é só chegar ao ponto da perda, mas fazer alguma coisa com essa perda. E nisso eu penso muito, né, na questão do AE. Não vou entrar aqui, mas esse que se compromete a partir desse ponto de perda. E o Lacan dá uma dica nisso, ele diz, a partir desse ponto da queda do analista, da queda da suposição de saber,
o sujeito se propõe a ser para o outro uma escuta. Quer dizer, ao mesmo tempo que ele vê que essa escuta não escuta nada, não sabe nada, ele mesmo assim se propõe a ser um analista, né? Ele, em alguns momentos, ele fala disso, que eu entendo que é isso que ele quer dizer aqui com fazer alguma coisa a partir dessa perda. Ou seja, continuar transmitindo a psicanálise, fazendo passar a psicanálise, que é o que o analista faz, tanto na psicanálise sem intenção, no seu consultório, quanto na extensão, na sua escola ou na comunidade psicanalítica. Agora eu vou aspiar, porque eu vou ler uma coisa que o Lacan fala. O ato nomeado ato psicanalítico é aquele que leva o sujeito à posição de poder agir. Nada implica, mas ele lá no início, não sei se vocês estão lembrados, esse agir não tem a ver com ação motora. Ele já disse isso lá atrás. Tá? É um agir de outra ordem. Nada implica que doravante, isolado pela posição do outro, que o guiou em sua psicanálise, uma psicanálise cujo ato permitiu que a tarefa se cumprisse, nada explica que esse salto pelo qual esse ato, olha, salto e ato, nada explica que esse salto pelo qual esse ato que permitiu a tarefa realizadora, a tarefa psicanalizante, o psicanalizante, se podemos dizer, assuma o quê? O seu programa. Ou seja, ele está dizendo exatamente isso, o psicanalizante passa a analista. Eu entendo isso de duas maneiras. Primeiro, que cai o analista, né, anterior, digamos assim, à suposição de saber. O saber é dirigido ao próprio discurso, né, já não é um outro que tem que sustentar essa suposição. E, portanto, esse analisante passa a função analítica, ele é capaz de escutar, né, o inconsciente dele, ou de qualquer outro, enfim, ele adquire, né, esse direcionamento da falta para o discurso, né, para a cadeia significante. E também uma outra forma de poder eu ler isso é que ele passa a ser analista de outras pessoas. Ele se propõe a isso. Bom, depois tem alguns comentários. Me lembrei de um fragmento clínico também, né? Em que é um fragmento apresentado num dispositivo do passe, em que o passante, no caso, o analisante, no fim de análise, ele diz: eu ouvi o meu analista dizer alguma coisa que eu não sei se ele disse, mas eu sei que eu ouvi. Né? Quer dizer, é isso que descola, né? Eu tinha uma imagem tão bonita para botar, mas não mandei para deixar. Bom, vou fazer alguns comentários, então, meus. Primeiro, o ato que age por si mesmo, que leva o sujeito à posição de agir. Um recorte que eu achei interessante. O segundo comentário, isolado pela posição do outro que o guiou. Ora que o Lacan não diz guia, não guia mais. Posição do outro que o guiou. O terceiro recorte que eu fiz, apontamento, é um ato que permitiu uma análise no início, bem que os verbos estão no passado. Né? Outra coisa é usar a palavra salto, né? Um salto da cadeia significante, né? Um pulo, já não mais preso, né, a uma, como é que eu vou dizer, uma sequência significante determinada pelo outro, mas é um salto, um pulo fora da cadeia significante. Portanto, nada explica. Desse ato não tem explicação. Não tem, foi por isso, foi por aquilo, foi, né? Não tem argumento, porque não é da ordem do significante, não é da ordem do entendimento. É algo que se passa no corpo, é uma marca na experiência do corpo. É uma relação do pensamento e da lógica com o sujeito,
penso, logo sou. Há uma relação do pensamento e dessa lógica, penso, logo sou, que é o Lacan colocou a tal da vírgula. Penso, vírgula, logo, vírgula, sou. Pensamento em tempos diferentes do ser. Eu queria ler um pouco da página 216. Está aqui, não preciso ler. Aí, para terminar, uma citação do Lacan. Lá onde se trata de ato, onde isso se decide, onde nos servimos dele, trata-se de um modo de pensamento completamente diferente. Basta que toque o efeito de sujeito. E aí, esse efeito de sujeito me fez lembrar, esse toque, o efeito de sujeito, eu não achei no ato, mas está no seminário do ato, ele faz uma analogia com, e aí Márcia me ajuda, com a batida do dedo num tambor, que se dá num tempo, né? Quando se bate o dedo num tambor, num instrumento de percussão, bate o dedo e não se tem mais, eu vou dizer com a minha linguagem, não tenho nada de música, não se tem mais controle, não se sabe onde aquilo vai, né? Bateu e aquilo vai ecoando, dependendo se tem eco, se não tem, para onde vai esse som. Marta, você quer me dizer alguma coisa sobre isso? Aquilo escapa, né? E te surpreende. Que você não sabe aonde reverbera, no quê, e é uma batida seca. Eu acho que isso é que me captura quando você fala isso. Não é a primeira vez, né? Você já trouxe isso. Sim, que o Lacan fala isso em outro momento. Mas é porque é seco, né? É algo que não tem como você fazer reverberar. O Júlio é músico, está presente aí, pode até ajudar também a avançar mais nisso, mas o que me chama a atenção é esse seco, né? Porque ele vai usar esse seco em algum outro momento também. A Bílio trouxe isso, acho que em alguma aula. Não é um significante qualquer. Quando você fala seco, a mim me associa a ideia de que é vazio, um barulho oco. Não, eu acho que não. Eu acho que não. Porque eu não tenho palavras para falar disso. Pois é, mas eu acho que ele escolhe não é à toa, né? Isso já veio, isso está retornando, e é algo que me faz questão, porque o instrumento de percussão ele se presta a isso, né? No instrumento melódico, por exemplo, você pode estender o som, você pode fazer reverberar, mas na percussão é ali. Né? Deixa eu explorar um pouco mais você, teimando, né? Mas no sentido de te explorar no bom sentido. Por exemplo, uma batida numa tecla do piano tem um tom. Dó, ré, mi, né? Tem uma nota ali, ok. Tem uma nota. Isso. Na batida de um instrumento de percussão, você não tem essa variação. Tem uma figura rítmica, né? Fala, Júlio. Fala, Júlio. Fala. Vou falar não do lugar do sujeito suposto saber da música, hein? Vou falar de outro lugar. Instrumentos de percussão são, sim, afinados, curiosamente. A bateria é afinada, os instrumentos de percussão, inclusive a percussão africana, nós temos 3 tambores chamados rumpilé. Cada um deles tem uma afinação mesmo, com diapasão e tudo. Uma outra curiosidade sobre a percussão é o efeito percussivo, como ele não tem um indutor melódico, harmônico, conectado com isso, etc., ele tem uma outra possibilidade, que é exatamente da não indução gerar um efeito hipnótico, um efeito alucinógeno. Então, isso. Na batida do candomblé, que é necessária para aquele transe, no rock and roll, quando aquele rock pesado, aquele rock que as pessoas começam a sacudir a cabeça, assim, tem o ritmo nessa repetição tem uma capacidade indutiva, alucinógena, de tirar o sujeito da consciência, digamos assim, né? De forma figurativa. Mas, Júlio, apesar da afinação, né, tem algo aí nesse ritmo que não se sustenta, né?
Márcia, agora, quando o Júlio falou não tem uma harmonia, não sei se foi exatamente assim que ele falou, eu aí entendo o seco. É uma coisa... Falta, quando a gente fala seco, é porque falta o molhado, digamos assim, né? Então, apesar de ser afinado, e tal, falta uma harmonia. E porque falta essa harmonia, ele tem um efeito intenso, um efeito... Né? Uma outra característica dos instrumentos percussivos, e só de curiosidade também, o piano é um instrumento triplo, porque ele é um instrumento de corda, de percussão e de tecla. Mas uma outra característica é que os instrumentos de percussão, em geral, eles dão o ritmo, eles marcam o ritmo, eles têm a função de estabilizar aquilo, criar um chão para que os outros possam brincar, flutuar, ser mais livres. Tanto que o baixo, o instrumento mais grave, como cabeça das estruturas harmônicas, trabalha junto. Ritmicamente, ele se conecta com a bateria, quando, por exemplo, tem baixa bateria, ou com a percussão, quando tem baixa percussão. A harmonia tem uma função, ao mesmo tempo que indutora dessa liberdade, ela tem uma função também de estabilizadora. Agora, Júlio, deixa eu lhe perguntar uma coisa, porque isso daí me faz questão, né? Quando você fala dessa base, vamos dizer assim, desse ritmo, né? Mas é base mesmo. O que você pode falar um pouco mais em relação a isso que é seco, né? Isso que é... Isso eu acho interessante pensar. Né? A gente pode pensar que Porque eu penso no pulsional, é isso que eu estou tentando aqui articular. Né? Pode ser. A gente pode pensar, por exemplo, que nesse seco há uma significação, digamos assim, de uma pouca liberdade, digamos, ou um conduto, um desenho, um caminho, uma condução, um limite para a flutuação que, por exemplo, se você pensar nos outros instrumentos, eu abro aqui um contexto harmônico, melódico, rítmico e deixo um instrumento de sopro qualquer ou de corda solto, improvisando. Ele tem ali uma liberdade dentro dessa cerca. Essa cerca é dada, esse cercamento, esse limite é dado pelo ritmo, pela harmonia, mas também especialmente pelo ritmo, porque eu posso tirar, por exemplo, todos os instrumentos harmônicos, botar só uma percussão, sem baixo, sem nada, e ela vai funcionar como guia, como condutor, como trilho para aquele instrumento que vai funcionar ali improvisando. Talvez gente, obrigada. Os artistas precedem os psicanalistas. Que algo do pulsional está aí. Né? Agora, olha a frase final que vem depois dessa... Obrigada, Alexandre. Dessa dúvida minha. No ato dito psicanalítico, o sujeito não se reconhece. Por isso, Lacan chama de revolução. Olha só, a gente está falando dessa batida seca, né? E diz que aí o pensamento terá dificuldade de entrar, ou seja, nada de harmonia. Gente, eu vou parar por aqui agora. Espero que vocês me tragam aí ajudas, como eu anunciei nessa aula, esse ponto onde ele trabalha o quadrilátero de Braille, o círculo de Euler, e ele usa outros recursos matemáticos, nos quais eu não consegui extrair nada para trazer para vocês, mas que quem puder me trazer elementos, por favor, faça. Tereza e Natália, quem está na frente pode falar. Natália. Oi, gente, boa noite. Tereza, eu gostei muito da imagem da mulher com peito, né? E o bebê. Você disse que viu alguma coisa disso no Seminário 20. Você não me passou onde está. Seminário 10. Seminário 10, é verdade. Seminário 10. Então, você trouxe essa imagem e agora eu fiquei pensando em tantas coisas hoje ao longo da sua aula, porque foi uma aula que fez pensar bastante, eu achei. E eu fiquei pensando se um processo de análise não é justamente a tentativa de abocanhar alguma coisa, né? Se a gente não... Se ao longo, né, de uma análise não é justamente disso que se trata. E aí tem a ver com essa imagem que você trouxe, né? Você coloca você fala de um espaço vazio, um intervalo, né? Entre o objeto parcial
e o bebê, né? Entre o sujeito e o outro, fiquei pensando. E vocês falando dessa coisa do seco, eu fiquei pensando se não é esse lugar, se o seco não tem a ver com esse vazio, um vazio seco, sem eco. Pensei nisso, tá? Pode ser doideira da minha cabeça. E aí porque eu ouvi uma outra coisa... Harmonia, sem harmonia. Mas foi o que eu pensei, né? Eu também pensei isso. E aí uma outra coisa, você falou disso que é nomeado. Alguma coisa é nomeada ao final de uma análise. Que eu articulei aqui, que eu acho que tem a ver com o que o Lacan traz sobre o dizer. Né? Há um dizer no final de análise. Se é justamente esse dizer por portar, né, esse vazio, esse espaço, que eu acho que é disso que você tentou falar hoje, se não é justamente por isso que o sujeito pode relançar esse dizer o tempo inteiro. Né? Porque você falou de alguma coisa que pode ser dizer que não, né? Se diz, né, Natália? É inominável, parece, né? Você diz, mas você diz mais uma vez e diz outra vez, né? Portanto, inominável, vazio. Você diz o dito. O dizer, como ele diz no ator dito, fica por se dizer, por trás do que se diz. Né? Naquilo que se ouve. Sim. Olha que importante. Que é puramente funcional, né? Sim. Um dizer que nomeia, né? Um dizer que nomeia o que é inominável. Tem a ver com a frase do bola para frente, né? Tem um dizer por trás dessa frase, né? Você vai falar mais alguma coisa, Natália? Porque eu tinha umas questões que eu queria levantar aqui. Foi muito interessante o que a Teresa trouxe. E, assim, algumas reflexões que eu anotei, porque você traz, né, que o psicanalista não sabe. Ele não sabe, mas ele sabe da perda, né? Ele não sabe o quê? Ele não sabe do desejo que habita o seu analisando, mas ele sabe alguma coisa, ele sabe da perda, a perda de sentido. Há um buraco, né, onde o sentido não permite, né, a continuação da cadeia significante. Então, ele não sabe o que o analisando deseja e o próprio analisando também não sabe. Se o analista soubesse o que o analisando deseja, seria a histeria ao avesso, né? Porque o analisando não sabe é que ele institui esse sujeito suposto saber, né? É uma posição histérica. É a possibilidade da análise. Exatamente, a possibilidade. Então, o analista espera que a verdade advenha nessa fala do analisando, né? É como se ele estivesse dizendo, fale que aí vai aparecer algum saber que eu não sei e que você também não sabe, né? E a outra coisa que eu acho que é importante a gente pontuar é que, para a psicanálise, não há um outro que saiba de antemão. Sim. Né? E é por aí que se institui a questão do não todo, do gozo da mulher como S de abarrado, enfim, mas eu não vou entrar nessa seara. Então, o psicanalista, na verdade, ele não escuta o inconsciente. Ele lê nas entrelinhas do que lhe é dito, nas variações de voz, nos tropeços, no tom da voz do sujeito, o que faz sintoma para o seu analisando. E a outra pontuação que eu queria trazer, não é minha, eu me lembrei, e eu estou estudando esse texto, então realmente é bem interessante, é do Alain Didier-Weill. Olha o que ele diz. Ele diz assim, a propósito do que você trouxe sobre o penso, né? Sou onde não penso. Ele diz o seguinte, o sujeito do inconsciente pensa sem poder pensar, como Descartes. O Descartes diz, logo existe. Penso, logo existe. Aí ele diz, ele só pode advir de um ato proveniente do outro, não um ato de conhecimento.
pois é incognoscível, mas sim de um ato de reconhecimento pelo que é reconhecível. Olha que bacana. Aí ele diz assim, é neste sentido que ele se torna reconhecível. E isso é a transferência. Nesta manifestação de alegria que, eventualmente, é o riso, quando o grande outro, no caso, o analista, que está nesse lugar, né? Ou o analista encontra uma maneira de mostrar-lhe que o reconheceu, o valor do circuito pulsional, né, atingir, quer dizer, é como se lá na carta roubada, a carta encontra, né, o seu destinatário. Então, é a mesma lógica do xiste. Quando o analisando diz alguma coisa e o analista aponta que recebeu o golpe, né? E retorna, de alguma forma, para o analisando, quer dizer, restituindo o circuito pulsional aquilo que vem do analisando. Era só fazer essas observações. Muito bacana o que você falou, e eu vou dar mais uma volta com o que você falou. Agora, no final, você diz, né? Quando o pensamento vem sempre do outro, porque o pensamento é linguagem, então vem sempre do outro. E você disse, mais ou menos assim, eu anotei, ele é reconhecível por aquilo que é impossível de reconhecer. E aí, a gente volta à tua primeira questão, com a questão do saber. Há algo impossível de saber. E por isso é que o Lacan diz que, da perda, o sujeito é advertido. Eu não sei se a gente pode adversão, e sei lá a palavra, é advertir com o mesmo sentido de saber, porque advertir não é saber. Exatamente. Ele é advertido naquilo que é impossível de saber. Então, ele sabe que não sabe. Ele sabe que não sabe, ele sabe da perda que se espera ao final de uma análise. Ele sabe da perda presente. Ele sabe da perda a perda de saber. A perda é a perda do sentido, né? Porque é interessante que essa articulação de verdade e saber, às vezes, que está lá nos escritos, inclusive, é um pouco... Parece que a gente entende, mas tem alguma coisa aí que a gente precisa destrinchar um pouco mais, porque a verdade, né, o que dela é não todo, é exatamente aquilo que algo se coloca como saber, o saber sobre a castração, né? Mas algo resta insabido. É a questão do dizer, a diferença entre o dito e o dizer. Há algo que se diz, né, que ressignifica toda a cadeia significante e que permite ao analisando dar o seu passo, né, em direção ao abismo, ao desconhecido. Mas algo fica por se dizer. Esse passo é o passo onde sujeito e objeto se tornam equivalentes, né? Os dois vêm do real, os dois retornam ao real. Ele faz uma analogia, esse passo, com o pas francês, que é o não. Exatamente, o não. Gente, olha só, antes de continuar, a Nadir quer falar um minutinho só. Qualquer pessoa que queira dar um palpite, ajudar, retome essas páginas que eu me referi agora, se quiser, depois o Alexandre manda, e me ajuda, gente, porque é muito... Aliás, eu queria agora, com licença da Tereza, secretária de Ensino, eu vou convidar o Nazar, que o Nazar manifestou vontade de trabalhar esse quadrilátero, e certamente eu fiz algumas leituras, mas cada um, tenho certeza que cada um que for fazer leitura desse trabalho que o Lacan tenta fazer através do quadrilátero de Klein, do quadrante de Klein, vai ser uma leitura diferente. Eu vou convidar o Nazar, não sei se ele vai poder, faz você muito mas bem. A próxima aula ele trazer a leitura dele no quadrante do coisa. Tá bom, vamos lá, Nadir quer falar. Não, eu queria só recomendar. Depois, qual que é a página que você falou primeiro, antes que eu esqueça? 222. Espera aí. Eu comecei a fazer a referência.
Página 202. É por aí, é tudo nessa aula. 202, depois eu fui a 215, depois eu fui a 216, por aí. Tá. Tá? Então, não é só uma curiosidade, no Além do Bem e do Mal, do Nietzsche, tem um aforismo 16 e o 17. Daí, no 16, ele fala assim, ó, vou ler só um pedacinho, porque é grande, tá? Então, é assim, ó, ainda há ingênuos observadores de si mesmos que acreditam existir certezas imediatas. Por exemplo, eu penso. Daí ele dá uma continuidade. Como se aqui o conhecimento apreendesse seu objeto puro e nu, como coisa em si. Daí ele repetirei 1000 vezes, porém que certeza imediata, assim como conhecimento absoluto, envolve uma contradição. Daí ele vai continuando com essa coisa do eu, aí lá no 17, depois lá mais, ele vai falando, tem hora que ele fala, isso pensa. Isso pensa. Mas que isso seja precisamente o velho e decantado eu, ele está fazendo uma crítica aqui, é dito de maneira suave, apenas uma suposição. Sim, sim. É muito legal, e ele fala, o isso pensa, e mesmo com isso pensa, já se foi longe demais. Uhum. Isso contém uma interpretação no processo, não é parte do processo mesmo. Porque o isso é da ordem do inconsciente, portanto, é da ordem do não senso. E o pensamento é da ordem do sentido. Agora, eu quero mostrar para vocês, ouvindo aqui, quando eu estava falando, já me veio, eu não mandei a minha imagem para o Alexandre, eu não sei se dá para passar aqui no meu celular. Vamos tentar. Isso é uma escultura. Ah, deu, não deu? Ó, Deu. É uma escultura que eu encontrei no Museu de Belas Artes de Buenos Aires, que se chama O Impossível. Assim, algumas coisas que eu ouvi eu falando, e ouvi agora a Nadir, e ouvi a Natália também, me fez lembrar dessa imagem, né? Do impossível. Muito interessante. Bom, mais alguém trazendo alguma coisa, por favor? Acho que está quase na hora da aula do Agostinho. São 19h23. Então, pronto, gente. Obrigada. E Bom, obrigada. Obrigada, Tereza. Tchau. Obrigada, Tereza. Tchau. Quem quiser ficar, não precisa sair, tá? Porque é o mesmo livro. Já vou ficar. Eu vou sair porque vou jantar com meu neto, que faz 21 anos. Bom jantar. Bom jantar. Obrigada. Boa noite. Tchau. Tchau, tchau.